Tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne. Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado. O açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo caquinho de vidro. Tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que mente. Se você me trata mal, se eu te trato bem, e você me faz o mal, se eu só te faço bem. Se você me trata mal, se eu te trato bem, e você me faz o mal, se eu só te faço bem. O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo filé milanesa. Tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne. Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado. O açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo gaguinho de vidro. Tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que mente. E você me trata mal, e eu te trato bem. E você me trata mal, e eu só te faço bem. E você me trata mal, e eu te trato bem. E você me faz mal, e eu só te faço bem. Onde que eu... Boa noite. Acho que sem querer abrir outro lugar aqui. Enfim. Todos estão me ouvindo? Estão todos aí, dando boa noite também. Eu estou, positivo. Ok? Positivo? Então tá certo. Bem, Positivo e operante. Positivo e operante, né? Hoje estamos fazendo especialmente essa aula aqui no Teams. Eu expliquei lá o motivo, né? Porque de manhã, até é engraçado que algumas pessoas falaram que a Kátia, né?
que me ajudou também nesse trânsito, para ter acesso ao WhatsApp da turma da manhã, falou que estava normal, né, de manhã para alguns alunos, enfim, para mim e vários outros professores não rolava. Então, não sei o que aconteceu, foi seletivo. Então, para a gente não perder completamente, né, não perder completamente esse encontro, né, fiz esse convite também para a turma da manhã se juntar conosco aqui com a turma da noite. E estamos fazendo aqui no Teams. Eu peço aí ajuda nos grupos de WhatsApp, quem estiver meio perdido, acostumado a entrar lá direto lá no Canvas, dá essa força aí, convoca todo mundo, principalmente agora o grupo da noite, né? Para tentar não deixar ninguém perdido. Me ajudem aí nesse sentido, tá? Semana que vem, voltamos ao nosso jeito padrão de ser, porque eu acho mais rápido, mais direto, tá? Mas vamos aproveitar esse momento, fazer esse momento diferente aqui, né, no Microsoft Teams. Aí, ó, o link da noite. Se alguém puder colocar o link da noite, aí ajuda. Tá certo? Coloca aí no chat. Bem, vamos lá. Eu dava aula direto nesse programa aqui, né? Nessa plataforma, mas aí depois que eu conheci lá no Canvas, o BBB lá do Canvas, eu preferi, sabe? Mas agora vamos lá. E tem umas... Deixa eu ver aqui para compartilhar. Está compartilhando com vocês? Está compartilhando algum slide com vocês ou não? Não, no Teams às vezes demora muito. Demora um pouco, quer dizer. Não, né? Pelo visto, não. Deixa eu ver aqui. Eu não sei por que... Só um instantinho. Estou chegando lá. Porque eu abri aqui... Deixa eu... Tá. Já entendi. Vê se agora vai. Foi. Foi? Foi? Foi, né? Então, beleza. Olha só. Aquele slide que eu mandei para vocês, eu tive que... Estou com uma outra turma que entrou agora no trimestral, e aí revendo o material, tendo que compilar, juntar, enfim, e dei lá um upgrade. Então, eu vou mandar esse slide que eu fiz, ficou bem mais... Acho que está mais interessante, né? Mais bonito, seria imagens. Então, eu já tinha mandado para vocês, né? Seria a chamada aula 4, mas eu vou mandar esse slide aqui, aí vocês substituam, porque, em termos de conteúdo, é praticamente a mesma coisa, mas deu um certo upgrade de assuntos que falamos na aula passada, lembra? Lembra? Né? As reformas de Drácon e Solon em Atenas. Aí uma imagem do Drácon, né? Extremamente severo, duro, por isso até virou depois um adjetivo, né? Para dizer das leis draconianas, quando eram muito severas, né? E o Drácon como um agente, né, dos eupátridas, dos bem-nascidos, da aristocracia local, foi convocado para
para legislar, para evitar uma convulsão social, né? Então, a normatização, muitas vezes, acontece para isso, né? Para, de certa forma, impedir que os privilégios sejam perdidos e que a sociedade entre em convulsão. Até porque é uma questão que é até interessante de ser pensada. Como que, geralmente, minorias dominam imensas maiorias? Se eu falei para vocês que os cidadãos atenienses eram formados, né, essa cidadania, eram cerca de 5% dos cidadãos, dos indivíduos que viviam, né, que era cidadão, né, essa classe, cerca de 5% de toda a população ateniense. E os outros 95%? Por que não tinha uma reviravolta nesse processo? A questão das normativas jurídicas, os sistemas jurídicos, a própria justiça, isso tudo também vai sendo criado para poder preservar a elite, né? A elite de poder, e evitar que as convulsões sociais se tornem comuns, porque, numericamente, né, cadê os 95% dessa população? Por que não virava o jogo e tomava o poder? Né? Okay? Então, vem essa questão do Drácon, que vai ser responsável por, de certa forma, compilar as leis costumeiras, tradicionais, orais, que vieram passando de geração em geração, que a gente chama de quê? Direito o quê? Consuetudinário, né? E direito o quê? Consuetudinário. Na terceira, para todo mundo ouvir aí na vizinhança, direito o quê? Consuetudinário, é isso aí, né? Então, Drácon foi responsável por essa transposição do que era costumeiro, tradicional, para o escrito. Mas ficou tão puxado, pesado, era tão rígido, que a própria população foi abandonando essa legislação compilada lá por Drácon. Aí teve até a história da estátua, né? Que acabou sendo condenado, jogado no fundo do mar, porque ela caiu em cima do... Não lá, né? Que cada um com seu cada um ia lá chicotear a estátua do herói, né? Dos Jogos Olímpicos, lá o Teágenes. Bem, o legislador seguinte foi Solon. Solon era aristocrata de nascimento, mas né? Numa das crises lá econômicas de Atenas, ele perdeu tudo e ele se reconstruiu a partir do comércio. E eu fui mostrando para vocês, fazendo essa percepção, né, acompanhada, de que ele, de certa forma, legislou, isso quase 50 anos depois do Drácon, para ampliar as bases dessa cidadania. E qual classe que foi a privilegiada por Solon? Os comerciantes. Então, ele tentou ampliar esse escopo de quem era cidadão, ampliando a partir de 3 pontos fundamentais, né? Acabar com a escravidão por dívidas, fazer uma reforma censitária que passava... Eu falei, tem alguém com o microfone aberto, depois vê aí, por favor. Uma reforma censitária que fazia com que quem tivesse renda também pudesse ser considerado cidadão. A que classe ele estava se referindo? A que classe ele estava favorecendo? Aos comerciantes. Assim como a reforma do sistema de pesos e medidas. Tirava do proprietário esse direito de botar preço, definir quantidade, volume, né? E passava para, né, como uma lei daquele estado, né, das leis daquela cidade e, de certa forma, meio que tabelava essas relações de pesos e medidas, o que favorece diretamente
aos comerciantes. Chama atenção, passei batendo na volta aqui, está até em amarelo. Então, isso tudo fui dando uns upgradezinhos no slide. Então, por isso que eu vou postar ele para vocês, tá bom? Aí eu acho que ele estava mais encorpado. Foi Solon que falou, não foi o professor aqui, tá? Então, a percepção dele de quase 3.000 anos atrás. Que a justiça é como uma teia de aranha, retém os insetos pequenos, enquanto os grandes transpassam a teia e ficam livres. Solon percebeu isso há quase 3.000 anos atrás, mas poderia estar falando do sistema jurídico nosso, no Brasil e em vários lugares do mundo, que procura ver quem está sendo julgado, e aí, dependendo de quem está sendo julgado, tem penas mais brandas ou tem um tratamento diferenciado, enfim. Suas atitudes acabaram desagradando a elite, obviamente, os aristocratas, que estavam perdendo privilégios, e também as classes populares que não estavam se vendo representadas, porque se o caráter e o parâmetro passa a ser, além de terras, dinheiro, também os pobres não têm nem terra nem dinheiro. Então, nesse sentido, acabou desagradando os dois lados. Eu comentei com vocês, acho que brevemente, que um aluno no ano passado, quando fez essa disciplina, falou sobre Esparta. Professor, e Esparta? Ouvi falar de Licurgo em Esparta. Então, falei, Gabriel, eu não coloquei porque é de difícil acesso, a gente não tem muitas evidências, né? Mas ele, assim mesmo, falou, professor, mas eu fiquei curioso, interessado. Falei, então tá, então fique à vontade. Você tem 10 minutos na próxima aula para apresentar, né? E aí ele fez o slide. Essa imagem, no caso, eu incorporei agora. Então, achei interessante, quis aproveitar aqui para a gente pensar nessa questão. Por que geralmente a gente acaba falando sempre de Atenas, né? E acaba deixando Esparta de lado? Mas essa produção aqui é interessante, é breve também, eu acho que é rico para a gente pensar. A polis grega, conhecida como Esparta, surge na região que viria a ser conhecida como Lacônia. Os primeiros a se assentarem nesse local foram os aqueus, uma das 4 principais tribos gregas, compostas por aqueus, dórios, jônicos e eólicos. E, posteriormente, os dórios, povo responsável por invadir a Lacônia, tomando-a dos aqueus, e também aquele que constituiria a Esparta, como os historiadores conhecem, que se formou, né, a partir dessa centralidade. Lembra que eu brincava lá? O clã da Pedra Roxa, o do Gavião do Bico Amarelo, do Baobá. Então, é mais ou menos isso. Você vê que na composição de várias cidades gregas, tem os aqueus, os dóricos, os jônicos, eólicos, são os clãs. E aí algum vai se tornar hegemônico no processo. No caso de Esparta, os dóricos. E formou um povo focado na questão da guerra, conhecido como os lacedemônios. Epa, será que demônios também pode ter vindo daí dessa frase? Bem, etimologicamente pode ser, né? Esparta, como dito anteriormente, depositava atenção exclusiva ao poderio bélico, militar. Sendo assim, o homem em Esparta tinha como propósito de vida lutar pela sua pátria e, consequentemente, aqueles que, quando bebês, possuíssem qualquer sinal de fraqueza, eram descartados. Os homens em Esparta só podiam casar depois dos 30 anos, ou seja, depois que tinham servido, né? Porque eles começavam aos 7 anos a preparação militar, né? Os exercícios, enfim. Porque era uma cidade que tinha essa perspectiva da guerra. Era um povo guerreiro. Vide lá o que a gente vê naquele filme 300, né? 300 de Esparta. Então,
mostrando que eles tinham como ideal a questão da guerra, das conquistas, enfim. E, nessa ótica, as crianças que nasciam, principalmente os meninos, com alguma deficiência física, eles eram atirados do precipício. Aí não podemos cometer os anacronismos, é óbvio que nos choca essa descartabilidade, né? Mas entender lá o momento. Não entender, mas a compreensão de que aquilo era algo comum para aquele grupo, né? Naquele tempo histórico, naquele momento. Assim como, se a gente pensar em termos de antropologia, se uma tribo indígena, como a dos Yanomamis, eles têm uma prática meio parecida. Se a criança nasce com algum sinal de alguma deficiência, geralmente eles sacrificam. E, no caso, podem prender os índios como que praticaram um infanticídio, né? Por que não? Porque na Constituição brasileira diz que aos índios é como se fosse tem um respeito à sua própria cultura, enfim, né? Eles não estão na mesma jurisdição, na jurisprudência, né? No caso, se optam em viver na cidade, eles vão ter que entrar e respeitar as leis do Código Penal, do Código Civil, enfim, né? Mas, vivendo em loco, nas suas terras, nas suas aldeias, nas suas reservas, a cultura deles não pode ser invadida, e tem que ser respeitada. Quando se faz prova lá, ou pelo menos não sei agora, tudo está tão incerto, né, na minha perspectiva atual, que estão querendo, né, não respeitar mais essa ideia de reservas indígenas, enfim. Está vivendo um momento meio diferente. Mas quem fazia prova para ser funcionário da FUNAI, né, uma das coisas que era fundamental era isso, não podia interferir nos hábitos das tribos indígenas. É cultura, é cultura. Certo ou errado, quem que está o padrão? Quem que está esse padrão, né? Então, nessa questão, há que se respeitar a cultura, né, de cada um desses povos, né? Entendendo que eles têm essa autonomia dentro das aldeias indígenas, das reservas indígenas. Então, os espartanos eram de guerra, eram de conflitos e, assim, eram conhecidos. E tanto é que, quando a gente estuda lá no ensino médio, no fundamental, geralmente, quando a gente está falando desse período, o professor, a professora faz um quadro, né? Um quadro comparativo. Aí, de um lado é Atenas, do outro é Esparta. Aí fala, em Atenas era assim, em Esparta era assim. Então, se em Atenas, por um bom tempo, foi um sistema democrático de participação dos cidadãos, né, nas decisões da questão da cidade, em Esparta foi gerido por muito tempo por uma diarquia. Eram 2 reis, né? E tinha uma centralização política. E os aristocratas espartanos, eles tinham essa função militar, mais do que a questão do ócio ateniense, o não trabalho sendo valorizado, né? E Atenas também não tinha uma tradição muito forte de exército, né? As informações históricas sobre Licurgo, que seria uma espécie de Drácon e Solon, né, como um legislador, né, de Esparta, paralelo a Drácon e Solon em Atenas, né? Então, as informações sobre Licurgo e sobre a Constituição espartana, a chamada Retra, são escassas. Não houve nenhum achado arqueológico que auxiliasse na reconstrução fiel daqueles sistemas jurídicos. 2 sistemas jurídicos e da própria Constituição, né? Sendo assim, as únicas informações alcançáveis são aquelas presentes na literatura. E essas, em virtude da falta de influência filosófica dos espartanos, também não oferecem grande auxílio. Aonde que a gente vai ver
né? E entender que Licurgo existiu e que tinha um trabalho, uma normatização, né, que foi importante. A gente consegue ver, perceber, a partir das obras de alguns autores da antiguidade, onde ele foi abordado e até, em alguns, bastante reverenciado, em outros, meio que já distantes, já como uma figura meio incerta, né? No livro República dos Lacedemônios, de Xenofonte, e no Vidas Paralelas, de Plutarco, e História, livro 1, de Heródoto, ele é referenciado. Ele é representado como um grande legislador, um homem de extrema sabedoria e venerado por gerações. Mas na obra de Plutarco, mesmo sendo referenciado, o Plutarco é um historiador, assim podemos dizer, né, meio entre aspas, romano. Então, a distância, né, quase 2 séculos depois do período que teria vivido Licurgo, então Plutarco já fala de Licurgo, mas fala de um indivíduo meio lendário, né, ou um mix de vários outros personagens. Isso na história é muito recorrente. Sócrates. Sócrates é um personagem extremamente famoso da filosofia grega, e sobretudo ateniense, mas tem algumas fontes que questionam se Sócrates de fato existiu, porque ele não deixou nada escrito, né? Você não tem nada escrito de Sócrates. A gente conhece Sócrates a partir de Platão. E às vezes vem essa questão: será que Platão estava falando de um indivíduo só ou de um mix de vários mestres que ele teve, né? Então, ao longo, e a história ela é um pouco assim, a cada tempo que a gente vai se distanciando de um fato, de um acontecimento, essa narrativa ela pode ir mudando a partir de novos documentos que encontramos, de novas fontes que vão sendo incorporadas, e também do governo que está vigente. Dou um exemplo. Nós temos uma política dos dias atuais, já de um bom tempo, que os livros didáticos nas escolas públicas eles são distribuídos gratuitamente. Ok? Agora, quem que autoriza, quem que permite, né, que esses livros sejam produzidos? Imagina a quantidade de livros para atender o Brasil inteiro. Então, são milhões e milhões de exemplares de livros de todas as disciplinas. Pensando aqui na minha... puxando a sardinha para a minha brasa, digamos assim, para a disciplina que a gente está tendo aqui, tem a base na história, vocês acham que, se uma narrativa que desagrade muito ao governo, independente da tendência, coordenação motora, de direita ou esquerda, se desagradar muito, será que esse livro vai adiante? Será que ele vai ser aceito pelo MEC? Ele vai ser produzido, distribuído, vendido não, distribuído para o Brasil inteiro, portanto, comprado, né? Porque o autor de um livro didático, pô, não é um mau negócio, não, né? Ser um dos autores é geralmente algo incrível, porque dificilmente um autor consegue vender, né, uma quantidade de livros como o governo compra para distribuir, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Dou um exemplo. O atual presidente da Fundação Palmares, que é uma fundação que tem lá em Brasília, que foi pensada como uma autarquia federal para organizar a questão da cultura negra brasileira, enfim. Foi uma reivindicação dos movimentos negros, dos diversos grupos, como uma espécie de espaço para produção, né, dos eventos, para se pensar o dia 20 de novembro, enfim. O atual presidente, indicado por esse governo, chamado Sérgio Camargo, ele é negro e ele defende a tese de que a escravidão não foi
ruim para os negros do Brasil. Então, ele acha que não tem, que não chega a falar com essa expressão é mais do presidente, né? Então, no fundo, acha também que é tudo mimimi, né? Bem, e uma das propostas dele é a retomada do 13 de maio como data simbólica para o movimento negro. Aí eu penso o seguinte, né? Ficaram aí quase 20 a 30 anos debatendo essa questão. O que o 13 de maio significava para o movimento negro? O 13 de maio significava manter a ideia da submissão. Por quê? Quem que assinou a Lei Áurea? Foi um fato. Foi Isabel, a heroína, que assinou a lei divina, como canta o samba. Mas, se é uma lei divina e foi Isabel, branca, da elite, filha do imperador, que concedeu essa graça, essa benesse ao povo negro, então o povo negro deveria ser subserviente, agradecer, colocar Isabel como se fosse uma espécie de santa, colocar num altar, né? Boa parte do movimento negro, né, discordava dessa visão, porque assim ficaria sempre com essa ideia de submissa. Então, pesquisando, remontando, né, para acabar com essa ideia de que não houve luta, que não houve resistência, que não houve movimento de organização, né, exaltaram a figura de Zumbi dos Palmares, que teria lá no século XVII organizado um grande quilombo na região ali entre Alagoas, né, entre a Bahia, enfim, naquela confluência ali, para onde iam vários, né, escravos fugidos e também muçulmanos, islâmicos, enfim, que parte dos escravos vinham de regiões onde o islamismo já tinha chegado, né? E também falo de judeus, enfim. Tem uma história, uma narrativa sobre um lugar que, se desse certo, se fosse um modelo a ser se tornado hegemônico, poderia ter gerado para aquela região e para o Nordeste brasileiro uma outra configuração, né? Uma configuração de minifúndios, produção de autossubsistência, enfim, né? Mas, e aí foi organizado grandes expedições que acabaram com o quilombo. A ideia do movimento negro é exaltar essa figura mais de luta, de conquista, de resistência, né? Se esse governo, né, continua, se reelege, enfim, e dá frutos e continua aí com a dinastia, né? Que tipo de história vai aparecer nos livros didáticos futuros? Porque quem tem o poder da caneta, ele narra a história. Vocês sabem, né, devem ter ouvido falar da questão lá, até coloquei um vídeo para sugestão para vocês, né, o Guerra de Narrativas, aonde o Stalin, por exemplo, apagou todas as imagens do Trotsky, que seria uma possibilidade, seria até talvez o herdeiro natural do Lenin na Rússia pós-revolução, e foi apagado, né? O Stalin mandou apagar todas as fotos, toda a imagem do Trotsky nas fotos, para dizer que ele, enfim, que não existiu, tornar invisível. Então, a manipulação na história, a reorientação é algo que é presente, né? Tá certo? Então, é um fenômeno que a gente precisa estar atento. Eu gosto muito de uma área da história que se chama historiografia, que é a história da escrita da história, né? Então, eu estou bastante curioso, até estava falando com a turma anterior aqui de Relações Internacionais, estou querendo ler um texto dos anos 90 chamado O Fim da História, de um historiador norte-americano chamado Francis Fukuyama, e que ele escreveu lá no calor da queda do Muro de Berlim, da dissolução da União Soviética, mas com um título meio premonitório e que eu não sei se a gente pode garantir que teve o fim da história. O fim da história que ele apontava era o fim do comunismo e que, aparentemente, o capitalismo tinha se tornado vitorioso e o único sistema vigente.
Bem, eu acho muito temeroso para qualquer historiador matar ideologias, matar governos, matar sistemas de governo, né? A gente vê que as coisas estão aí e, se forem regadas, umas positivamente, outras negativamente, elas florescem. Bem, em suma, Licurgo e Esparta se categorizam como objetos de difícil estudo, no sentido da veracidade dos fatos históricos, pois o que sobrou desse personagem e dessa civilização passou por diversas distorções em razão das narrativas míticas presentes na antiguidade. E aí, quando o Gabriel terminou a apresentação, eu falei, viu, Gabriel? Por isso que eu acho que eu não tinha inserido, né? Mas gostei da ideia e prometi a ele que passaria a incorporar, até para a gente fazer essa reflexão da importância da escrita. E aqui me lembra um pouco o que eu falei para vocês dos egípcios. Que lá, com os egípcios, a gente também não consegue ter acesso direto, assim como a gente tem no Código de Hammurabi, porque o que ficou, né, dos egípcios, né, desse direito no Egito, a gente conhece a partir de um texto literário, que é a vida de um camponês. Ali retrata algumas situações que ele passou, que o personagem passou, onde ele vai reivindicar a justiça, enfim. Então, pouco a gente conhece, a não ser por essa via mais indireta, que é a da literatura. Só encostando esse assunto, quando eu estava lá na faculdade, isso no século passado, né, no início dos anos 90, um historiador foi bastante polêmico naquela época, chamado Hayden White, em que ele defendia de que a história era uma narrativa. E muitos historiadores clássicos rebateram essa proposição porque diziam, né, da preocupação que, se a história já era frágil, essa consideração da história enquanto ciência, dizer que ela era narrativa comparava a história à literatura. E a literatura, ela não tem compromisso com os fatos, com as fontes, né? Então, era uma discussão interessante, mas confesso que eu sou Whiteano total nesse sentido. É óbvio que eu procuro fazer isso com os meus trabalhos, com as minhas pesquisas. Baseio em fontes, baseio, né, em textos, em pesquisas, ok? Mas eu sei que a construção narrativa é fundamental. E por isso que, às vezes, os jornalistas chegam e jantam os historiadores, né, em vendas de livros, em interesse, porque o jeito que eles narram, por exemplo, eu gosto muito do Laurentino Gomes, porque ele mostra um rigor nas suas pesquisas, mas o texto é gostoso de ler, flui, enquanto alguns textos acadêmicos são difíceis, chatos. E então, nesse sentido, eu acho que viva a narrativa. Não vamos ficar com medo, os historiadores, de entender que a história é uma narrativa, mas baseada em fontes, em documentos, em interpretações que provêm de fontes escritas, orais, enfim. É uma outra categoria, mas não deixa de ser e não pode se distanciar muito de ser uma narrativa. Dito isso, agora vamos entrar no assunto principal da aula de hoje. A gente começou, não lembro se a gente começou, deu um spoilerzinho, acho que não, né? Bem, esse símbolo, essa escultura, está no Museu Italiano. Uma turma de manhã falou para mim, né? Uma outra turma, que agora não lembro a cidade. Enfim, se alguém quiser pesquisar aí para mim, ó, ajuda aí. Onde está essa escultura que simboliza, né,
o mítico, né? O lado mítico da origem de Roma. Essa loba teria amamentado os gêmeos Rômulo e Remo, que foram, né, deixados, né, na selva. Eles são netos de Enéas, que vem a ser aparentado dos deuses. Nenhum mito de origem diz eles eram filhos de um camponês simples. Não. Toda a história tem que ter um mítico, tem que ter um deus, tem que ter, né? Tem que ter um floreado para poder dar a noção de que tangencia o metafísico. Se só falasse, não, 2 gêmeos, filhos de um camponês, com uma mulher, a esposa do camponês, pessoas simples, né? Qual mito de origem estaria sendo sublinhado? Hoje, talvez até funcione. Ele era, assim, uma pessoa simples, humilde, hoje é dono de uma cadeia de lojas incrível. Até é possível. Ou o homem do baú, ele virou o homem do baú, ele era um camelô que trabalhava na barca Rio-Niterói, vendendo canetas. Enfim, também tem esses mitos de origem, mas estão contemporâneos e cada vez mais raros, certo? Agora, vamos entender o tempo em que estão inseridos. Se os eupátridas são os bem-nascidos, que são proprietários de terras, e bem-nascidos em relação a quê? Porque são parentes dos deuses. Para justificar que eles eram os donos das terras, tinham que dizer que o quê? Eles são bem-nascidos. Bem-nascidos porque parentado aí de, sei lá, que geração vai lá, de Apolo, de Afrodite, de Zeus. Né? Então, tinha que... Né? Ou, se não era a própria descendência, ou como no Hammurabi, que é o próprio deus Shamash, que está dando lá para ele um instrumento de fazer justiça, a vara de medir. Né? Então, parece que é necessário criar essa mitologia para poder justificar a grandeza, a grandiosidade do lugar. E depois de alimentados, amamentados pela loba, quando crescidinhos, já quase adultos, Rômulo e Remo foram demarcar as terras, o que seria o reino, né? O clã de cada um. Se desentenderam em relação a isso. Remo achou que tinha que ser mais para cá, Rômulo achou que era mais para lá, mais para cá, mais para lá, e estressou. Rômulo pegou a enxada, uma pau, alguma coisa do gênero, e matou. Ele matou o irmão. Roma nasce sob o signo do fratricídio. E um fratricídio que vai moldar o caráter do romano, que, independente de quem seja, se estiver atrapalhando as conquistas, a expansão territorial pode ser da família, pode ser irmão, pode ser pai, pode ser, enfim, quem for. Se está contra os interesses da cidade, que foi crescendo, se tornou o maior império de terras contínuas de todos os tempos, se atrapalhar, vai morrer, meu filho. É mais ou menos isso que o mito de origem cria, né, a partir desses personagens. Roma se torna o maior império da antiguidade, com certeza, mas um dos maiores em todos os tempos, porque era um império de terras contínuas. Qual era o mundo conhecido ali, né, naquele contexto ali do milênio antes de Cristo ao milênio depois de Cristo? Qual era o mundo conhecido? A Europa ocidental, oriental, parte da Ásia e o norte da África. Esse era o mundo conhecido. E garanto a vocês que esse mundo se tornou romano. Então, se o mundo conhecido era esse, eles dominaram tudo, foi o maior império visto sob a ótica ocidental, com certeza. E agora entrando eu adoro falar, pensar o direito romano, né,
a história de Roma. Tenho alguns livros sobre isso aqui, gosto muito. Agora, preciso fazer uma definição aqui rápido com vocês, antes de entrar já nesse slide que faz uma discussão, né, da divisão dos períodos da história de Roma e dos períodos da história do direito romano. Então, vamos deixar isso aí bem claro, ok? Olha, em relação à história de Roma, quem tem caneta e papel e caderno, anota aí. Em relação à história de Roma, temos 3 fases: monarquia, república e império. Repetindo, 3 fases da história de Roma, desde lá daquela vila de camponeses até o Império Macro. Nós temos 3 fases da história: monarquia, república e império. Quase 1.500 anos aí desse processo. Mas, em relação à história do direito romano, quantas fases? Eles seguem a mesma fase, seguem a mesma cronologia? A gente vai ver que não. Oi. Monarquia, república império. e império. Tá? Ok? Monarquia, república e império. Agora, em relação ao... Né? Em relação... Está compartilhando aí, não está, gente? Sim? Voltou a compartilhar? Ou parou de compartilhar? Agora foi, né? Agora foi. Bem, está compartilhando, não está? Só garante aí para não ficar no vácuo. Professor? Sim? Oi? Está me ouvindo? Estou. Por que a plataforma hoje foi no Teams? É porque para resgatar a turma da manhã também, eu convidei eles para assistirem aqui com a gente hoje. Ah, tá. Eu só consegui entrar 15 minutos depois. Ah, tudo bem, mas aí vai estar gravado. Depois eu vou botar a gravação lá, tá bom? Como faz. Lá fica disponível uma semana. Essa do Teams eu acho que também é uma semana ou 10 dias. Depois eu vou botar o link da gravação lá no material de estudos, tá bom? É porque eu achei que o do Teams não ficava gravado, não. Então, tranquilo. Fica também. Ele vai me mandar... amanhã já manda o link para mim da gravação, aí eu replico lá para vocês, tá certo? Aí semana que vem voltamos ao normal, ao nosso normal. Bem, okay. Mas aí me responde, a primeira vez que você está com o microfone, está vendo o slide? Tô. Tá, né? Então tá bom. É que eu estava na Tijuca, eu estava chegando no metrô ainda. Tá, não, tudo bem, sem problemas. Olha só, em relação ao direito romano, temos aí um debate, antes de começar a falar dessas fases, né, que o Thomas Mark, ele fala, né, o que é o direito romano. Senhor, Oi? Eu te chamei inúmeras vezes no bate-papo, mas acho que o senhor não está observando. Não estou vendo. A gente acaba tendo que interromper a aula para perguntar falando. Se o senhor observar lá, a gente não precisa fazer isso, mas vamos lá. O senhor vai postar para a gente esses slides, para a gente ter acesso a esse material? Você já tem esse material, mas eu vou mandar esse com o upgrade que eu fiz aqui, tá? Beleza, obrigado então, tá? Viu? Não, olha só, sabe o que acontece? Eu não estou conseguindo com o chat, compartilhando a tela, eu estou sem o chat, me perdoem. Tá? Sim. Então, pode perguntar, tá? Porque eu estou meio que voando aqui, voando com os slides. Então, me ajude aí, qualquer dúvida. De vez em quando eu paro para ir lá até para provocar vocês, digamos assim. Mas fiquem à vontade também para perguntar, tá bom? Então, Thomas Mark vai dizer que, para ele, o que é direito romano? É o complexo de normas vigentes em Roma, desde sua fundação, lendária, lá no século VIII a.C., Rômulo e Remo, a Loba, enfim, né?
até a codificação de Justiniano, isso já no século VI depois de Cristo, já na crise total do Império Romano do Ocidente e o fortalecimento do Império Romano do Oriente, certo? Então, 1.500, né, mais de um milênio, 1.500 anos de história do direito, segundo Thomas Más. Para facilitar esse estudo, aí que tem uma divergência. O Antônio Santos Justo acha que são 4 fases. Tá? Para o Antônio Santos Justo, ele defende que existem 4 fases: arcaica, clássica, pós-clássica e justinianeia. Já o Thomas Más, ele só divide em 3 fases: arcaica, clássica e pós-clássica. Ou seja, o pomo da discórdia é a época justinianeia. A época de Justiniano, de fato, é um período muito curto comparado com as outras épocas. Mas eu também sou partidário do Antônio Santos Justo, porque Justiniano foi responsável por todo o resgate da ciência do direito e dos documentos, dos textos, dos pareceres, da literatura produzida sobre o direito em Roma. Então, menos de 40 anos de reinado de Justiniano, mas o ímpeto pela pesquisa, formar equipes, montar esse vale a pena ver de novo da história do direito de Roma, foi além de fazer um novo código, né? Então, é um período curtíssimo em termos de tempo, mas fundamental para a gente conhecer boa parte do direito em Roma. Então, eu, particularmente, estou junto com Antônio Santos Justo e vou trabalhar com vocês com as 4 épocas. Quem gosta de anotar, anota. Quais são as 4 épocas? Arcaica, clássica, pós-clássica e justinianeia. De maneira assim, rápida, a gente vai ver agora fase por fase. A arcaica é basicamente consuetudinária, tá? Na tradição dos costumes, privilegiando os cidadãos romanos, né? E meio que deixando de fora os estrangeiros, que vai chegar num determinado momento de expansão, né? Sobretudo ali por volta de 2 a.C., aonde Roma consegue unificar, deixa de ser só a cidade, passa a ser, né, a bota inteira, né, toda aquela região onde hoje é a Itália, e, né, vence, destrói Cartago e começa a tomar ali o norte da África, enfim, começa a sua política de expansão para além da Península Itálica, né? Então, boa parte desse período da história, né, foi regida por essa visão arcaica do direito. Coincide mais ou menos com boa parte da República o segundo momento, o período clássico, com um momento também né, já dos imperadores. O período clássico quando a gente chama alguma coisa de clássica, geralmente a gente está valorizando, né? Quando a gente fala lá no Renascimento, a cultura clássica, a cultura greco-romana, então tem esse apelo, né, de valorização. A época clássica do direito romano, de fato, eu imagino a qualidade, né, a quantidade, mas com qualidade dos pareceres jurídicos. A gente vai ver várias funções interessantes, personagens que desempenhavam funções importantes e muita produção. Produção de textos, produção de manuais, parecia uma verdadeira faculdade de direito. Se tem um lugar onde a gente pode começar a entender o direito enquanto ciência, é em Roma. Pela quantidade de textos, pareceres, debates e uma juventude,
né? Era bastante elitista, com certeza, né? Entrar nessa área, porque era para virar funcionário público também, né? E a gana, né, de querer saber, de querer aprender, pelo menos na era clássica. Na era pós-clássica, vai coincidir com os imperadores, e o que a gente vai perceber, sabe aquela faculdade que tem nota 5 no ENAD, pô, arrebenta? Era na clássica. No pós-clássica, é aquela faculdade que já entrou em declínio, daqui a pouco está com nota 2, está quase fechando. E a gente vai ver isso, né? A qualidade vai sendo colocada de lado, os pareceres já perdem o rigor, né, da pesquisa, do debate, até porque também o período imperial em Roma, os imperadores eram meio que considerados divindades, assim como lá no Egito, né? E os imperadores se tornam maiores do que a lei, maiores do que o direito. E olha que tiveram uns imperadores muito loucos lá em Roma, né? Que o poder, né, essa sensação de poder, essa sensação de divindade, alguns acreditavam, né? E tivemos imperador que nomeou o cavalo, seu cavalo, como senador, enfim. Como uma crítica, um deboche, mas, ao mesmo tempo, essa coisa de posso tudo, né? Faço tudo. Né? E o direito foi perdendo o brilho do período clássico. E, por fim, o período justiniano, que eu falei para vocês, né? Como foi importante para tentar um resgate de tudo que tinha sido importante, além de criar um código para o futuro. Ok? Então, comecemos do início, do começo. O período arcaico pode ser subdividido em duas fases. Uma fase nacionalista, que vai de 753 a 242 a.C., e a fase chamada universalista, de 242 a 130 a.C. A primeira fase, a nacionalista, caracterizou-se por marcar o início do ius civile, direito civil, direito que se aplicava exclusivamente às relações entre romanos, de modo algum aos estrangeiros. A segunda, a fase universalista, e aí eu falei, já expliquei mais ou menos para vocês, porque com a expansão do império, não era ainda chamado império, né? Não tinha um imperador, mas de Roma, além da Península Itálica, começou a ter relação, né, e contendas. Já falei para vocês que a ciência do direito ela é dinâmica, porque ela depende das demandas que vão sendo criadas. Essa segunda fase, a chamada universalista, porque outros povos foram sendo inseridos, né, escravizados, colonizados, submetidos a essa ideia imperial de Roma. Ok? E aí foi necessário a criação, por exemplo, de um magistrado chamado pretor peregrinos, ou pretor para os peregrinos, um juiz encarregado de resolver problemas entre estrangeiros e entre estrangeiros e romanos. Então, na fase mais consuetudinária, digamos assim, era basicamente o direito entre os cidadãos romanos, entre os indivíduos de Roma. Com a expansão imperial, né, de Roma, além Península Itálica, muitos estrangeiros passam a ser incorporados, e se passam a ser incorporados, as questões, as contendas vão estar presentes. E foi necessário criar também essa magistratura para os estrangeiros. Já na época arcaica, portanto, os romanos souberam livrar-se de um direito exclusivamente personalista para criar fórmulas e instrumentos de aplicação do direito aos estrangeiros, o que contribuiu e muito para a expansão das fronteiras de Roma e para a dominação de uma grande quantidade de povos estrangeiros. Antônio
Vilar de Luís, estabelece que, em sua obra Curso de Direito Romano, que a época arcaica foi muito marcada por uma mistura entre direito, moral e religião, muito em razão dos sacerdotes pontífices serem os juristas aplicadores do direito, o que acabava vinculando direito à religião. Já falei para vocês, né, várias vezes dessa importância dos sacerdotes na questão política. Aqui a gente está vendo que, além da questão política, também na questão jurídica. Mas também porque, ao menos nos primeiros séculos, o direito romano ainda era muito costumeiro, muito o quê? Consuetudinário, sendo a fonte principal do direito a moralidade dos mais notáveis cidadãos, até o século V a.C., provável data de estabelecimento da Lei das 12 Tábuas. Se a gente pensa lá em Drácon, a gente vai ver que alguns romanos foram enviados para Atenas para ver o que o Drácon tinha feito lá no século VII, depois Solon, né? Foram enviados para poder entender, né, como fazer essa codificação, como essa transposição vai se dar, né? Então, essa transposição das leis consuetudinárias para a lei escrita, em Roma, o documento, né, digamos assim, foi a Lei das 12 Tábuas. E nem sempre em tábuas, também tem em pedra, tá? Mas chamaram de tábua, vamos com tábuas, né? Vamos com as tábuas. Elas foram publicadas em meados do século V, cerca de 450 a.C., possivelmente por uma exigência da plebe. Lembra lá do Drácon? Né? Gritos de desespero, enfim. A história é parecida nesse sentido. Exigência da plebe, insegura com a não codificação de regras que até então eram somente costumeiras. Se são costumeiras, as classes populares estão sempre fora desse contexto, porque se tem algo que é fundamental em qualquer lei, desde lá das sociedades primitivas, é a ideia da propriedade privada, tá certo? E muitos sistemas jurídicos, normativas, constituições, enfim, têm como princípio fundamental, imexível, como diria um ministro lá na era do Collor, é a questão da propriedade privada. Ou seja, quem não tem fica sempre à margem desse processo. O trabalho dos notáveis, né, reuniram lá um grupo de 10 homens, um decemvirato, para fazer essa transposição das leis costumeiras, ou seja, ouvir o que era oral, tradição de geração em geração, transpor isso e dar publicidade e segurança jurídica a partir de um documento. Assim como o Hammurabi, né, bem anterior a isso, teve essa ideia, né, transpor, escrever e espalhar pelo reino. O resultado do trabalho desse envirato, né, desses 10 homens, todos de elite, foi o trabalho, né, esse trabalho gerou as 10 tábuas. Ué, mas não são 12, professor? Calma lá. 10 tábuas gravadas sobre o bronze ou carvalho. Então, são as 12 tábuas, mas também podiam ser as 12 pedras, né? Mas, assim, no geral, a gente chama de 12 tábuas mesmo. Às quais foram acrescentadas mais 2 tábuas no ano seguinte. Nesse segundo grupo, já foram inseridos 3 indivíduos da plebe para formar o grupo para essas outras 2 tábuas, né? O que já, enfim, não é nada, já era um avanço no sentido de absorver outros segmentos social para poder também ajudar a redigir as leis. Como essas leis foram feitas no século V a.C., estavam em uma época, como visto, nacionalista. Aplicavam-se, nesse sentido, somente aos cidadãos romanos, não aos
estrangeiros. Thomas Mark diz o seguinte: as 12 tábuas, chamadas séculos depois, na época de Augusto, como fonte de todo o direito, nada mais foram que uma codificação de regras, provavelmente costumeiras, primitivas e, às vezes, até cruéis. Aplicavam-se exclusivamente aos cidadãos romanos. O Álvaro Dós também corrobora com a mesma questão. Então, é conhecida a Lei das 12 Tábuas, em latim, Lex Duodecim Tabularum. Aliás, não é à toa que ainda hoje se use muito latim, né? Influência do direito romano, desse brilho, né? Desse esplendor da história, na história do direito, desse período em Roma. Aliás, também lembro uma coisa, eu tenho uma prima, né? Duas primas que fizeram direito, isso já, sei lá, há 30 anos atrás, mais ou menos, 30 e poucos anos atrás, e eu lembro delas falando da grade curricular, direito romano 1, direito romano 2, ou seja, isso que a gente vai fazer aqui em uma aula, talvez não dê para uma aula, eu tenha que estender para a próxima, né? Elas trabalharam, né, dela em 2 semestres. Infelizmente, foi perdendo a importância. Eu acho que se estudava muito, né? Se vocês têm alguém de direito na família, pergunta lá, estudou direito romano? Quanto tempo? Porque eu acho que foram sendo cortadas essa parte da história que eu acho que tão rica, né? Tão interessante. Mas, enfim, coisas das grades contemporâneas. Tá certo? Então, tinha um grande peso em relação a esse estudo, né? Na compreensão de que foi um período especial para o direito. E ela de novo. Tal inovação favorecia o interesse das classes mais humildes, que geralmente não tinham força para fazer prevalecer seus direitos em meio à sociedade romana e permaneciam condicionados à submissão incerta dos costumes. Aí eu estou falando que inseridos esses das classes populares também nas duas tábuas finais, que depois foram, né, inseridas. Não obstante, um código que não era registrado trazia vantagens aos sacerdotes e magistrados patrícios, que permaneciam como os únicos intérpretes dos costumes e dos preceitos religiosos. Isso certamente daria margem a alguma arbitrariedade, especialmente quando tais classes desejavam obter vantagens por meio de uma interpretação mais favorável da lei. Parece um pouco um que eu falo. Professor? Oi. Esquecendo a questão de datas, mas dentro do que o senhor está falando agora aí, sobre algumas pessoas deterem o poder em função de línguas. A gente lembra que a Igreja Católica, por um bom tempo, ela presidia a missa apenas em latim, que era ininteligível, né, por quem estava ali. Isso tem, na verdade, uma origem também disso, não é? Esquecendo a questão de datas, né? Não importa se era bem depois, mas isso também tem um pouco desse princípio aí, não tem? O que acontece é o seguinte, a gente vai ver que a Igreja Católica, a grande raiz dela se dá a partir do Império Romano, sobretudo quando o Império já está em decadência, né? Quando o Império está decaindo, a Igreja está se consolidando como uma instituição que vai dar uma unidade na Europa Ocidental. Porque, até já aproveitando esse gancho, né, acho que é o Marco que está falando, né, Marco? Sobre um tripé, Roma... Isso, eu mesmo, professor. Sobre um tripé, Roma se expandiu. Quem gosta de anotar, isso é bom de anotar também. Que tripé é esse? A questão jurídica. Roma impunha em todos os lugares que estavam a sua lei. Podia parcerizar com a lei das regiões locais, mas era obrigatório seguir as leis romanas.
E toda a codificação romana estava em que língua? O latim. Então, além das leis, além da questão financeira, da moeda, né, o latim era o terceiro ponto. Então, 3 pontos: as leis, a moeda e a língua. Esses 3 fatores eram fundamentais, né? A questão cultural geral até tinha uma certa flexibilidade, mas esses 3 pontos não tinha negociação, ok? A questão jurídica, e aí abarcava também o próprio governo, né? Ter sempre um representante de Roma, né? Em toda essa região para onde se expandiu. Então, a questão jurídica, a questão monetária, ou seja, a moeda, e a língua. Sobre esse terceiro aspecto, a língua, que foi disseminado, né, como uma segunda língua, todo mundo tinha que aprender para poder entender, ou pelo menos a elite precisava conhecer para poder interagir né, com o governo romano. Isso facilitou muito, e sobre essa estrutura, podemos dizer assim, a Igreja Católica se expandiu, porque o latim já estava ali disseminado e era uma língua inteligível naquela região da Europa Ocidental. E era a língua oficial da Igreja Católica, e foi até, como você está falando, né? De fato, até a década de 60, isso muda com o Concílio Vaticano II, né? Com o Papa João XXIII, que permite que em cada país a liturgia seja realizada na sua própria língua, né? Na língua original, língua natal, né? de cada país. E com a diferença do sacerdote celebrar de frente para a Assembleia. E boa parte da missa, além de ser rezada em latim, era, né, o sacerdote ficava de costas para a Assembleia. Que a compreensão de que não podia ficar de costas para Jesus, né? Enfim, foi um momento de chacoalhar, né, da Igreja Católica, isso nos anos 60 do século passado, né? Então, é isso. Mas o slide aqui reforça essa ideia. Quem não tem o domínio, eu falo isso para vocês, já falei umas 2, 3 vezes. Falo de novo. Vocês estão buscando um campo, de certa forma, que o conhecimento vai gerar um poder enorme. Num país de analfabetos, não só analfabetos, mas analfabetos em termos de cidadania, de legislação, vocês estão buscando um conhecimento que vai dar um poder enorme. Tanto é que vocês vão se formar e já vão ser chamados de doutores. Para eu ser chamado de doutor e nem ser respeitado por isso, como lá o meu mecânico lá, que é doutor em samba, me sacaneia ainda, né? Quantos anos de estudo para isso, né? Mas por quê? Porque talvez esse conhecimento seja bastante apreciado por conta da ignorância nossa, né? Nós, simples mortais, não vocês, futuros deuses do direito, né? No sentido de somos ignorantes e, né, precisamos de quem nos oriente. Agora, o seguinte, hein? Fazer igual lá o Chico Anísio, que era, né, como era aquele, sei lá, o vampiro brasileiro, né? Jogar uma maldição. Maldição não, quero bem dizer a todos. Mas eu espero muito que vocês possam fazer a diferença, tá certo? O sistema judiciário brasileiro é extremamente viciado. É extremamente, né, é um mecanismo que funciona de forma muito torta. Desentortem, por favor, tá? Conto com vocês nessa tarefa. Espero abrir o jornal, não mais literalmente, mas abrir o iPad, ver o jornal e ver. Olha lá, poxa, foi meu aluno lá na Veiga, caramba, está fazendo a diferença, agilizando os processos, sendo um ótimo defensor público, enfim, né?
Eu espero poder ter essa alegria, que vocês me deem essa alegria de ver vocês em boas notícias. Bem, uma representação aqui, patrícios é a elite, são os eupátridas de Roma, digamos assim. Soldado, escravo. Soldado ainda às vezes ficava até acima um pouco dos plebeus, quando estava no corpo militar pela importância estratégica, né? Mas geralmente eram desqualificados também socialmente, né? Escravo, então, nem se fala, né? Muito embora a conotação de escravo, alguns filósofos, matemáticos gregos se tornaram escravos em Roma, né? Então, a gente tem uma conotação também de escravidão que é muito focada para a nossa história, né? No contexto da nossa história, com, né, os escravos vindo da África, mas ao longo da história a escravidão sempre foi uma chaga, né? Sempre foi algo que foi recorrente. E escravo vem de eslavo, né? Ali dessa região da Europa Oriental, que eram os povos escravizados, foram escravizados pelos romanos, né? Então, a denominação escravo vem de eslavo. Okay? E os plebeus, que seriam a classe média média, né? Nesse contexto. E quem pressionava para poder estar ampliando o escopo de ser atendido pelas leis. O contexto do advento da Lei das 12 Tábuas é o da chamada Terceira Revolução Romana, onde a plebe, contingente mais humilde dentro da sociedade, gradualmente conquistou maiores direitos. Na primeira revolução, ainda no período da monarquia, que vai de 753 a 510 a.C., ocorreu a remoção de autoridade política dos reis. A segunda revolução foi marcada por conquistas importantes da plebe, por exemplo, conseguir criar, né, a figura do tribuno da plebe, né, que ajudou a demolir alguns costumes e leis patrícias. Famosos foram os irmãos Graco, né, o Caio Graco, Tibério Graco e Caio Graco, que defendiam, por exemplo, uma reforma agrária. O que aconteceu com eles? Foram assassinados, né? Enfim, falar de reforma agrária sempre é algo complicado. Complicado. Após as duas primeiras conquistas da plebe, a sociedade romana seguiu crescendo economicamente, em complexidade, o que consequentemente demandava maiores concessões por parte da elite. Então, os plebeus, né, pressionaram, né, para poder ir incorporando essas reivindicações da plebe. Aí a imagem dos irmãos Graco, Tibério e Caio. Os dois foram tribunos da plebe. E, inclusive, mediaram um momento de greve. Os trabalhadores urbanos entraram em greve e o abastecimento de grãos, ficou complicado o negócio lá, né? E mediaram essa relação, porque era pressão para poder ter mais direitos incorporados. Os 10 primeiros códigos, preparados em 451, e o segundo depois, né, os 7 patrícios e 3 plebeus, concluiu os 2 últimos, já falei. Assim como outras leis primitivas, as 12 tábuas combinam penas rigorosas e procedimentos severos. O texto original perdeu-se quando os gauleses invadiram Roma em 390, chegando aos nossos dias apenas fragmentos e citações por outros autores. Os fragmentos que restaram serviram para reconstruir parte do conteúdo nelas existente, e, com base nesse trabalho, um esboço do conteúdo das tábuas pôde ser feito, permitindo ao estudioso contemporâneo uma ideia do que foi tal conjunto. Vocês podem ter acesso, tá, na internet, dá para baixar. Bem, temos alguns minutos, né, minha gente? 18 minutos, para ser preciso.
O segundo período é o período clássico, e realmente foi o mais importante. Foi, né? E cronologicamente ele está situado entre 130 antes de Cristo até 230 depois de Cristo, ou seja, quase 400 anos, né? E o Antônio Santos Justo fala lá no livro A Evolução do Direito Romano que esse período coincide com a época de maior poder político dos romanos, já que no ano de 146 a.C., os romanos destroem Cartago, como eu falei anteriormente, e também incorporaram a Grécia, né, as cidades gregas, as partes mais importantes e estratégicas do mundo antigo. E Thomas Mark diz o seguinte: tornava-se necessário que a evolução política fosse acompanhada por uma evolução jurídica. A conquista do poder pelos romanos em todo o Mediterrâneo exigia uma evolução equivalente no campo do direito também. Foi aqui que o gênio romano atuou de uma maneira peculiar para a nossa mentalidade. As inovações do direito no período clássico foram obras principalmente dos magistrados, os pretores. Olha só, esses personagens são importantíssimos na história do direito romano e do período clássico. Os pretores, embora não pudessem revogar as arcaicas normas do direito antigo, como as 12 tábuas, terminaram por introduzir modificações verdadeiramente revolucionárias, que, no intuito de suprir lacunas e trazer novas soluções para uma sociedade em constante modificação, colocaram o direito romano em um movimento constante uma palavra que eu não gosto, mas, enfim, está aí, de evolução. Por quê? Olha só, eles não podiam revogar as leis lá das 12 tábuas, mas a gente vai ver que, a partir de alguns documentos, eles tinham o poder de dar pareceres jurídicos e sugerir novos olhares sobre determinadas questões. Ou seja, propor novas normativas, novos olhares, novas possibilidades para serem ampliadas aí nesse escopo, dessas normas jurídicas que ali eram apresentadas. É preciso, entanto, que a gente esclareça a função desempenhada pelo pretor no direito romano. Antes de chegar a esses documentos, a chamada fórmula, por exemplo, né, olha só que curioso como que funcionava. O pretor ele não era como um juiz de direito atual, moderno. Ele não executava os processos, ele não era exatamente um juiz, mas ele nem colhia as provas. Qual era a atividade do pretor? Era observar os argumentos de ambas as partes. Então, ele era um verdadeiro árbitro no processo, né? Porque ele via os argumentos de um lado e os argumentos do outro lado. Importante que é sempre contendas entre cidadão com cidadãos. É um direito público, ok? Direito privado, melhor dizendo. Tá certo? As contendas, né? O Estado entrava para regular as contendas entre indivíduos, certo? Então, ele funcionava, né, no sentido de analisar e criar os argumentos para ambas as partes e, de certa forma, já sugerir qual a decisão que o juiz, né, o iudex, né, que era o juiz mesmo que daria a sentença, como que ele iria dar a sentença. Então, o trabalho todo era feito pelo pretor. Lembra até, igual ontem lá, né, um pênalti muito duvidoso que o juiz de campo não deu, mas o árbitro de vídeo viu, não sei de onde, né? Enfim, aí é o seguinte, aí o juiz, né,
lembrando aqui, se me fez lembrar, né, ontem, o jogo de ontem. Então, o juiz de campo, na verdade, não era ele que decide nada, né? Se o VAR lá mandar, ele tem que obedecer. Né? Pois bem, então, assim, esse pretor ele já preparava, e com isso, e imagina o seguinte, os documentos desses pareceres eram muito interessantes. Né? O que eu chamo a atenção para falar da ciência do direito, por exemplo, tem esses pareceres de ambas as partes. São documentos de uma literatura jurídica que vão formar um acervo muito importante, né? E que era estudado, debatido, conversado sobre. Tá? Ok? Então, o árbitro depois dava a sentença, mas bastante... Né? Quem dava as diretrizes era o pretor. Ok? Entre os magistrados republicanos, assim diz Thomas Mark, o pretor tinha por incumbência funções relacionadas com a administração da justiça. Nesse mistério, né, cuidava da primeira fase do processo entre particulares, verificando as alegações das partes e fixando os limites da contenda, para remeter o caso posteriormente a um juiz particular. Incumbia, então, a esse juiz verificar a procedência das alegações diante das provas apresentadas e tomar, com base nelas, a sua decisão. Mas o pretor já dava tudo mastigadinho. O juiz só ia lá e dava a sentença. O pretor tinha um poder denominado imperium. Está aí sublinhado e está sublinhado. Né? Não está em negrito, estaria em branquito, né? Mas nem isso, está em itálico e sublinhado. E o que era esse poder? Atribuía maiores poderes discricionários para resolver sobre as omissões e detalhes que as leis, por serem gerais, não podiam prever. O que quer dizer isso? Não estava prevista essa questão, não tem nada, não tem nenhuma lei que fale sobre isso. Então, eles tinham, pelo poder denominado império, preencher essa lacuna. Se não tem nada sobre essa questão aqui, né, sobre inundações, um terreno vizinho, eles formulavam como se fossem hoje deputados, né, que vão propor ou a criação de uma lei, ou reformar uma lei, ou modificar uma lei, né? Tá certo? Então, assim, esse poder já demarcava algo diferente para eles. Um outro documento era o chamado fórmula, tá? Que eram essas alegações das partes. Lembra que eu falei que ele preparava, via os dois lados, escrevia sobre esses dois lados. Ele fazia isso por escrito, e esses documentos solenes chamados de fórmulas, na qual ele podia introduzir algumas novidades que não eram previstas no Código Civil, mas sugeria. Né? Então, olha que documento interessante, né? Um parecer jurídico que estava sugerindo inserção de leis. Né? Além das fórmulas, os pretores faziam também, antes de começar a exercer os seus mandatos, geralmente era de um ano, um edito, né? Sempre fico na dúvida. Tem lugares que tem acento, outros não, né? Mas acho que é um edito, enfim, é o edito, né? Também está sublinhado aí. Que era o quê? O conjunto de diretrizes gerais que seriam por ele utilizados durante o exercício de suas funções. Hoje em dia, só abrindo uma janela aqui para o contemporâneo, todas as empresas têm o tal do compliance. Né? Agora, compliance. O que é compliance, professor? É um meio que código de regras de conduta, um código de conduta aonde você tem que se enquadrar. A universidade, né, a gente é gerido por um grupo norte-americano e passamos por essa formação, digamos assim, né? Todos nós tivemos que fazer provas, enfim. O que a gente pode, o que não pode. Por exemplo, vocês não podem dar presente para os professores. Lamento, né? Gostava tanto de ganhar um livro dos meus alunos, enfim.
Mas por quê? Para não dar a ideia de estar sendo, né, de estar sendo comprado, digamos assim. Né? Então, dentro da... Pô, tinha separado aqui uma garrafa de vinho para você, professor. Tudo bem. Aí. Quando terminar então a aula, o período que vem. Né? Quando você não Então, for mais meu professor. no compliance. Brincadeira. Mas entende? Porque, assim, né, esse tipo de... que parece coisa simples, mas isso tudo veio também meio que pós-Lava Jato, né? Toda essa questão, né, de favorecimento do poder público com iniciativa privada, essas relações promíscuas, né? De certa forma, meio que deixaram todas as empresas meio cabreiras com essa questão. Né? Bem, aqui tem a fala do Thomas Mark. O resultado de suas experiências, ou seja, dos pretores, foi um corpo estratificado de regras, aceitas e copiadas pelos pretores que se sucediam, e que, finalmente, por volta de 130 d.C., foram codificados pelo jurista Sálvio Juliano, por ordem do imperador Adriano. Volto a dizer da ciência do direito. Como vocês que têm que ir lá, não compram lá o Vad Retrum, aquele gigante lá, aquele livro, todo ano fica diferente, né? Enfim, eu brinco que é Vad Retrum, mas é Vad Mecum, né? Enfim. O que tem ali? Né? São os códigos, né? É uma compilação de todos, né? Código Civil, Penal, né? É isso? Então, você vê que essa produção virava textos que os futuros pretores tinham que estudar, tinham que ler. Né? Então, isso que mostra a questão de o que é o direito ciência, né? A ciência do direito. Assim, ao lado do antigo ius civile, o poder dos pretores foi levando à consolidação de um corpo de regras chamado direito pretoriano, ou direito honorário. Opa, estou doido para começar com esse negócio aí, esse tal de honorário, que vem em razão da honra dos pretores. Que ganhavam dinheiro? Não, olha só, prestem atenção. O que eles faziam era para ter a honra, né? Denominada em razão da honra aos pretores. Chegar a esse cargo era importante, e aí sim remunerado. Mas até lá seria uma honra. Né? Então, o honorário tem nesse sentido de ir como se fosse um banco de horas, né, de estudo para você chegar àquela posição de se tornar um pretor. Nesse sentido, nota-se a importância do direito dos pretores, manifestado nas fórmulas, aqui está com acento, lá está sem acento, nos éditos ou editos, para a atualização das antigas regras escritas e mesmo para a sua complementação ou correção. Então, eles podiam, né, sugerir, ampliar poder importante. Os pretores tinham um poder muito grande, pois não se limitavam a aplicar normas escritas prévias. Estavam mais preocupados em tornar essas regras úteis a uma sociedade que, com o passar do tempo, havia crescido e se tornado o centro de todo o mundo conhecido. É por isso que outro jurisconsulto, chamado Marcianos, dizia que o próprio direito honorário é a viva voz do direito civil. Isso está no Digesto. O que é Digesto? Digesto é uma espécie de melhores momentos da história do direito romano, obra de Justiniano. Né? Por isso, tem a minha consideração. Meus amigos, bem, eu acho que vou chegar aqui nesse outro magistrado, rapidinho, tá? E aí a gente termina. Também para o desenvolvimento do direito romano, porque são vocês, olha, vê se vocês se reconhecem aí. A atividade dos jurisconsultos, ou juristas, ou cientistas do direito de Roma. Eles eram pertencentes a uma aristocracia intelectual, geralmente com formação que envolvia filosofia, literatura grega. As suas atividades giravam em torno dos pareceres jurídicos, chamados na época de responsa, uma vez que eles eram respostas
as questões que uma parte de uma demanda lhes formulava. Então, o pretor ele analisava os dois lados. O jurisconsulto já era uma espécie de estagiário, né, que ia atender um dos dois lados. E também produziam textos, pareceres jurídicos, com o nome de responsa. Se o pretor produzia a fórmula, né, produzia esse texto chamado fórmula, os jurisconsultos, as responsas. Os jurisconsultos também instruíam a parte do conflito sobre como ela deveria agir, além de orientar os leigos em questões jurídicas sobre negócios jurídicos. Essa atividade, porém, segundo informa Thomas Mark, não era remunerada, mas gratuita, pois, com o seu exercício, ou seja, o estágio, os jurisconsultos, caso se destacassem, poderiam se tornar pretores. Exerciam essa atividade gratuitamente pela fama e, evidentemente, para obter um destaque social que ajudava a galgar os cargos públicos da magistratura. E como muitos de vocês começarão em breve a servir cafezinho para o experiente advogado do escritório. Sirva o cafezinho direito com as gotas que ele falar do adoçante, ou do açúcar, ou sem açúcar. Poxa, voltou aqui para servir café. Faz parte. Mas serve o cafezinho, houve aqui uma informação, uma instrução. É isso, né? Professor, Pensa que era fácil lá para o jurisconsulto também? Fala, Marcos. a sua aula está sendo no Teams, mas o senhor vai abrir a chamada para a gente lá no fórum? Vou sim. Beleza. Tá bom? Vou fazer isso agora. Bem, então vou parar nesse slide aqui, tá certo? Deixa eu marcar aqui, a gente volta do slide 38, falta só apenas 12, tá certo? E vou colocar, então, esse slide e deixa eu colocar também lá. Olha, deixa eu ver de qual turma que eu estou aqui. Estou colocando já, acho que, se não me engano, na turma da noite. Deixa eu ver. A lista de presença, hein? E vou colocar também na turma da manhã, tá certo? Então, coloquei aqui, deixa eu ver. História. Deixa eu pegar outra agora. Vou colocar também na turma da manhã, tá certo? No fórum de dúvidas. Aí podem dar o ok. Ok? Então, agradeço aí a presença de todos. Assim que ficar pronto, tiver o link do vídeo dessa gravação, eu disponibilizo lá para vocês no material de estudos. Agradeço aí a compreensão de todos. Valeu. Boa noite para todos. Até semana que vem. Certo? Boa noite, professor. Valeu. Boa noite aí para todos. Deixa eu parar a gravação.